Vou tentar ser bem sucinto quanto às informações aqui, pelo tempo que nos resta. Nós vamos orar inicialmente, tá? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta ocasião de estarmos aqui para falar do Teu amor, para entender um pouco mais da Tua palavra. Vem nos iluminar e abrir nossas mentes e coração para tal, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, vejam só. Como estávamos falando aqui com o irmão Red, o povo de Israel, desde o princípio, é chamado, aquele restante, é aquele povo que é contrário à maioria da cultura popular. Totalmente o contrário. Então Deus tem um povo, e esse povo é um povo escolhido para fazer a sua vontade. É um povo que, mais para frente, vai ser chamado com uma palavra chamada remanescente. Se você for num dicionário bíblico ou num dicionário qualquer, você vai ver a descrição de que remanescente é todo aquele restante, é uma parte final. Eu quero relembrar com vocês, por exemplo, um remanescente do Antigo Testamento. Olá, bom dia. Em um período, tudo bem, em que o profeta Elias, um dos maiores profetas que Israel já teve, estava passando por uma crise existencial muito grande. Elias vai ao monte e ali ele mata 800 profetas. A gente está sem ar-condicionado porque tem problema elétrico. Ele mata 800 profetas, 400 Baal e 450 do postigo. Mas Elias ouve uma ameaça da rainha, a esposa de Acabe, Jezabel. Ainda hoje vou te matar. Elias corre desesperadamente. Ele caminha, ele corre até não ter mais forças. Deus o ajuda, manda covos com carne, ele come, o anjo fortalece o seu espírito, ele caminha novamente até chegar em uma caverna e lá ele se esconde. Lá no esconderijo da sua aflição, Elias pede a morte. E Deus não dá. Até que Deus começa a dizer, está fazendo o que aqui? Né? Está fazendo o que aqui? Essa história está dentro do Antigo Testamento, em 2 Reis 19. Quando Elias está prestes a sair da caverna, Deus diz, Elias faz uma reivindicação. Tenho sido zeloso pela tua causa e só sobrou eu. Aí Deus disse, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal em Israel. Esses 7.000 são os remanescentes, é o restante. Enquanto está todo mundo servindo aos outros deuses, tem 7.000 fiéis. E desde o começo da história, é assim que Deus trata os fiéis. O pouco fiel é um povo chamado de remanescente. Bom, eu gostaria que vocês pudessem ir comigo para a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Versículo quanto? 12, verso 6. É o discípulo do deserto? Pode ler, meu querido, aí, por favor? Tá bom. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quero já, de antemão, lhes dizer que o tempo que nos resta não será suficiente para esclarecer todo o assunto sobre remanescente e sua missão. É um assunto profundo, tá? Mas quero já deixar de antemão aqui, pelo que vocês já estudaram, mas o irmão Garrett disse que chegou na metade Mas a gente já entende que quando se trata de linguagem profética, Um ano é um dia. um ano é um dia, mulher é o quê? Mulher é um sistema religioso. É a igreja. Tá? Tanto que no Apocalipse existem duas mulheres. Um sistema religioso corrompido, que é chamado da prostituta, a meretriz, e um sistema religioso fiel.
que é a mulher vestida de branco. Tá? Então, quando se trata de linguagem profética, mulher é sistema religioso, é igreja. Tá? Mensageiro ou estrelas é conhecido como anjos. Anjos. Isso aqui é a linguagem profética que eu estou falando. Um dia é um ano. Um dia é um ano. Tá? Dragão é quem? Baal. Dragão é Satanás. Baal. A antiga serpente, né? Que a própria Bíblia diz, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Entende? Então, enfim, para você entender e confirmar isso, no próprio capítulo 12, o verso 4 diz o seguinte. Pode ler aí, por favor? O quarto, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse filho, ele iria fazer muita raiva ao dragão, para o dragão ter vontade de devorar um filho assim que nascesse, né? Só que o que é que acontece com esse filho? Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Muito bem. Biblicamente, a gente encontra Jesus sendo arrebatado em Atos capítulo 1. Né? Ele dá a ordem, ir por toda a Judéia, pregar o evangelho, né? Samaria, Galiléia, e ele sai, ele é assunto aos céus. Os anjos chegam e dizem, por que estás olhando para os céus? Porque esse mesmo Jesus, como viste subir, voltará. Ok. Então, aqui nós estamos entendendo que a mulher que está prestes a dar à luz a um filho, ela pode ter uma dupla interpretação, como sendo Maria, mãe de Jesus, mas como também sendo a igreja deixada por ele naquele momento. Naquele momento que ele vai ao céu, ele estabelece a igreja dele com uma missão: pregar o evangelho a toda Samaria, Galiléia e até os confins do mundo. Tá? Que também é repetido Atos 1 e Mateus capítulo 28. Logo, nós temos aqui a mulher, que é a igreja, que fica, o filho é assunto aos céus, e a mulher então tem um período muito dificultoso de ter que fugir. O verso 6 diz exatamente isso. A mulher, porém, fugiu. A mulher foge. A igreja foge. No início da nossa conversa aqui, eu perguntei para o irmão Garrett: por que cristão por conveniência? E a resposta sincera dele foi: por conta de perseguição. A perseguição ao remanescente sempre existiu. Aquela frase que não veio da boca de um ser humano, veio da boca do inimigo, transmitida por Jezabel, ecoa até hoje. Uma perseguição com um intuito odioso de querer matar os fiéis. Até hoje, ela disse para o profeta: ainda matarei tu até o dia de hoje, com o recado que ela mandou para ele. Então, o diabo vem com esse recado até os dias de hoje, dizendo: vou matar o remanescente. Porque essa profecia aqui de Apocalipse 12 mostra um dragão furioso com a igreja e com o seu filho. Como ele não pode tocar no filho, porque o filho está no céu, no trono de Deus, então ele quer tocar na igreja. E aí eu quero que vocês entendam que aquilo que ele não pode mexer com Deus, ele mexe com os seus filhos. Exemplo disso está na história de Jó. Quando ele vai ao céu numa reunião com Deus, e Deus diz: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro e fiel, que se desvia do mal? E aí, então ele diz: ele é fiel e íntegro porque ele é rodeado de coisas boas, de bênçãos. E Deus autoriza, isso aí é uma controvérsia que a gente depois vai conversar de novo, autoriza, Deus não faz, Deus autoriza mexerem na vida de Jó. Jó perde filhos, perde riqueza, A gente não está pensando muito nisso. perde O que a saúde, gente faz? mas mantém a fidelidade. Transforma esse livro em poeta. Isso. Muda tudo.
Enfim, nós então percebemos que o inimigo, com raiva da igreja, ele vai fazer de tudo para provar que a igreja é corrompida. E ele vai tentar trazer, como ele fez no céu, a gente viu aqui o verso 4 que a gente acabou de ler, com a influência dele, a cauda dele, ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Então o que ele quer fazer com a igreja pura, essa igreja que está fugindo? Eu gosto muito de exemplos do dia a dia. Existe um batalhão da polícia chamado BOP, um dos batalhões mais severos. Então a pessoa diz, eu quero entrar no BOP. Não é entrar, é um vestibular da polícia para poder entrar no BOP. Tem que ter um concurso lá interno, tem que ter treinamentos para poder passar. E depois de várias coisas, a pessoa é aprovada e é formada no BOP. Mas durante todo o processo é para dizer o seguinte, vamos trabalhar para fazer com que esses que não são aptos desistam. Se você pegar essa mentalidade e trazer para a perseguição religiosa, o que o inimigo quer? Pressionar para que aqueles que não são aptos a serem chamados de remanescentes desistam. Porque desistindo na aprovação, eles não poderão ter recompensa na glorificação. Deu para entender? A aprovação é necessário para identificar quem é fiel e quem não é. Quem é fiel e quem não é. E aqui a igreja está sendo perseguida. Por quanto tempo? 1260 dias. Também, como foi falado inicialmente, são 1260 anos. Toda a história bíblica, principalmente profecia, para ela ter veracidade, ela precisa se encaixar na linha da história do tempo. Então você, quando pega isso aqui e joga na linha da história do tempo, você vai ver o período em que a igreja passou a ser perseguida. Mas existem diversas perseguições na história bíblica. Quando Jesus morreu, ali foi uma perseguição. E aí começou a ter perseguições aos cristãos. Cláudio era também o César da época, no caso, o imperador da época, fez muitas atrocidades aos cristãos. Né? Matou Paulo, Nero tocou fogo em Roma e perseguiu muito cristão também. Então, essas perseguições passaram a ser constantes, até chegar um tempo de o inimigo e o Império Romano dizer, não dá mais. Porque a gente persegue um, vem 10, persegue 2, vem 4, e assim vai se multiplicando. Um historiador disse, o sangue dos mártires parece semente. Registrando isso, a incompatibilidade de matar e eliminar, mas não consegue, porque quanto mais se mata, mais cresce. Isso é notório até os dias de hoje. Tudo que se persegue, cresce, principalmente se for religioso. Se você fala mal de alguém nas redes sociais e aquela notícia se propaga, a pessoa ela ficou mal vista. Por incrível que pareça, ela acaba adquirindo seguidores. Igreja perseguida, a igreja cresce. E aí o Império Romano, com uma ideia diabólica, disse, não, então não vamos mais perseguir. Vamos nos introduzir neles. Constantino, em 538, então, passa a identificar uma simpatia pelo cristianismo e se converte, né? Não, eu vou me converter e tal. Só que a religião matriz do Império Romano, né, ela tinha diversos deuses. Ela já vem de raízes da religião grega, onde tinha o panteão grego, tinha muitos e muitos deuses. Tanto, abro parênteses aqui para falar de uma história que está registrada em Atos, quando Paulo chega à cidade de Atenas, verifica-se ali vários altares a vários deuses, mas tem um altar que está todo destruído e embaixo não tem nem o nome de Deus, nenhum Deus, só o nome, ao Deus desconhecido. Tá? Conta-se uma história que antes daquele altar ser erigido, tinha uma praga correndo em Atenas. E todo mundo fez vários altares a vários deuses para que a praga pudesse cessar, mas não conseguia. Alguém fez um altar ao Deus de Israel, ao Deus desconhecido, que ele não sabia, que ele não seguia, mas eu sei de um Deus que
abrir o mar vermelho, eu vou fazer a esse Deus. E a praga cessou. Mas o altar foi destruído, mas permaneceu o nome ao Deus desconhecido. Essa é uma história que não sabemos se é verdade ou não. A verdade é que Paulo, se conhecia essa história ou não, chegou muito sabiamente em Atenas e olhou e disse: os atenienses são religiosos. Eu vou aproveitar essa religiosidade deles para introduzir a minha religião. E ele diz: eu quero falar sobre um Deus, ao Deus desconhecido. Isso despertou a atenção dos atenienses. Poxa, a gente sempre ouviu esse altar, mas a gente sabe, ninguém nunca falou sobre ele. E aí aquela curiosidade atraiu a atenção dos atenienses. Voltando aqui à nossa parte, nós entendemos então que todos esses deuses do panteão grego passaram a ser relacionados com o panteão romano. Só que no panteão romano, eles adoravam deuses com os nomes dos planetas. A astrologia estava muito ligada à religião romana. Eles tinham o Sol como o deus principal e os planetas como os outros deuses menores. Então tinha Platão, Júpiter, era o nome desses deuses. Vênus, era o nome desses deuses. Era o nome dos planetas que nós temos hoje. Esses planetas, na personificação de deuses, passam a ser transferidos para a igreja. É como se você dissesse: eu quero ser da religião de vocês. Aí a pessoa diz: nossa, que coisa maravilhosa, você é famoso, você tem dinheiro, você é da nossa religião, que maravilha. Aí o cara diz: mas é porque eu também preciso que vocês entendam, me compreendam, que eu tenho esses deuses aqui, né? Não vai ser o Deus de vocês, não. Vai ser um Deus de deuses menores. Aí as pessoas estão do lado de cá e dizem: não, Deus não pode não, Deus só tem um. É o Deus de Israel. Então bora chamar de santo? Santo pode ser. E ele começa a introduzir todos aqueles deuses do panteão romano como santos dentro da igreja. Eles não são mais chamados de deuses, eles são chamados de santos, porém reverenciados como deuses. Reverenciados como deuses. E aí, até hoje, né? Os feriados que no Brasil nós temos, a maioria são católicos para santos. Inclusive o dia de ontem. Isso. Isso. Todos os campos saíram, ficou bem tumultuado. Eu estava observando aquele contato, aí entre as pessoas, do jeito que eles se referem à imagem, ela estava louca. Eu não sei o que eles me perguntam. Como se ela tivesse se produzido para aquele momento, né? Mas é uma estátua. Aquilo lhe deu uma aflição, era uma aflição. Eu vou para casa, eu vou voltar isso. Sem chance. Aí eu falei: eu não tenho mais o que quiser. Mas ele foi trabalhar. Aí o que é que acontece? Mas ele disse: porque o pessoal começa a reverenciar. Eu já reclamei de católico. Eu já falei com um padre lá em São Paulo, que minha filha é católica, ele disse: por que o senhor está se ajoelhando perante essa imagem aí? Não é porque eu peço, é para poder o povo. Inclusive, vamos rezar a Ave Maria. Aí vira para aquela imagem da santa e o povo vai se ajoelhar. Não faz sentido. Eu não preciso me ajoelhar. É essa a confusão que aparece no judaísmo em referência a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é homem, ele não é maior, nem menor, nem melhor do que eu. É igual a mim. Então eu não preciso me ajoelhar perante este homem que eu Deixa eu Você não tem, Amém. você tem que se ajoelhar diante da imagem. Eu Mas assim o senhor se ajoelha, eu não falei isso aqui, mas eu falei, eu me ajoelho perante o Senhor, meu Deus. Próximo. Sim, se ajoelha. Se ajoelha. Vamos lá. Nós temos aqui. Não, esse aí é um outro assunto, mas a gente. Esse é outro assunto. Como o senhor mesmo falou, o Pai de Jesus foi o Espírito Santo. Se é o próprio Deus, eu estou falando da Né? teologia batista. Estou entendendo. A teologia batista. Se eu fiz uma teologia de esvaziamento, se Deus é o mundo todo, tudo que está é Deus, porque eu sou transcendental como você, mas Deus também é transcendental. A única diferença entre ele, quer dizer, entre nós e Deus, é que nós somos imanentes, a gente precisa da natureza para viver. Deus não. Mas só que essa visão aí já passa a ser uma visão panteísta. Eu só tenho um Deus mesmo. Pronto. Então, mas se Deus está em todas as coisas, Eu só
Aí já é uma visão panteísta. Se Deus... Agora, eu concordo com o senhor no ponto que nossa diferença entre eu e Deus é o quê? Ele é criador. Eu sou criatura. Então, como criatura, eu não tenho tempo de vida eterno, ele tem. Eu não tenho sabedoria de todas as coisas que acontecem, ele tem. Né? E aí... Pode pegar o menino aí e passar Mas a gente depois fala sobre isso. Voltemos ao remanescente. Convide ele, fique com ele uma semana. Vai que você vai conseguir. Essas vezes é desintoxicado. Vai nele. Tá vendo? Mas é gente boa, senhor. Meu Jesus amado. Enfim, temos então um remanescente, tá? Esse remanescente, ele vai ser perseguido. Essa perseguição, historicamente falando, é reconhecido como as cruzadas. Né? É reconhecido como as cruzadas. Por quê? Porque quando as cruzadas começaram, Jerusalém não estava sob domínio dos israelitas. Estava sob domínio árabe. A Igreja Católica, que agora já estava sob o comando de Constantino, aí diz, não, mas se a nossa igreja é cristã, Jerusalém tem uma importância muito grande para a gente. Por que que essa terra de Jerusalém, que é uma terra santa, está na mão de gente não cristã? Então, vamos tomá-la. A Igreja Católica compra a briga dos israelitas e promove uma perseguição religiosa a todo não cristão. E começa então a ter as cruzadas. Como é que se ganha apoio? Começa a ter apoio. A igreja sempre teve força no meio político. Sempre. Por isso que na Europa, toda a coroação tem a presença da Igreja Católica. É ela que coroa, como se estivesse dizendo. Quem está botando a coroa na cabeça do rei é Deus. Porque o padre ali, o papa, é a representação de Deus. E o rei é o único camarada que vai poder trazer, quer dizer, vai combinar o súdito ao rei. Isso. Que é o rei. E se é o rei, eu estou indo lá, Deus. Exatamente. Que é o Papa. O rei só deve ao Papa. Só que em duas ocasiões na história isso é quebrado. Primeiro por Napoleão. Quando o imperador diz, agora vamos me tornar rei. E aí convida a Igreja Católica, o Papa está ali e tal. Mas na hora de coroar, Napoleão tira a coroa da mão dele e se coroa. Como se estivesse dizendo, não devo nada à igreja. Em outra segunda ocasião, é a igreja que naquela época não tinha nome ainda, mas se tornaria a igreja anglicana, o rei da Inglaterra, que assume um romance com uma mulher que não era a sua esposa. A sua esposa morre e ele então assume o romance com a amante. E a igreja não quer aceitar. É a igreja da Inglaterra. A igreja não quer aceitar. Aí ele não quer aceitar, então vai fazer a coroação, porque ele precisa da coroação da rainha e tudo mais, a amante dele. A Igreja Católica não aceita, porque diz que adultério, ele estava certa. Ele faz. Se a coroação só acontece com a bênção de Deus, porque tem que ser o Deus da Igreja Católica. Então, naquele momento, o rei cria a Igreja Anglicana. E ele se coroa. Quer dizer, quem coroa ele é um padre, mas que ele indicou. Você vai me ser a favor. Daquele ponto em diante, ele reescreve a história e até hoje, dentro da igreja, a igreja anglicana na Inglaterra, o rei é o chefe do Estado, é o chefe da igreja. Então, o rei Charles agora, né, Charles III, ele virou rei no lugar da mãe que morreu, a rainha. Então, ele é o chefe da igreja. Lá não tem papa, lá tem rei. O rei é o chefe da igreja, com seus bispos e assim por diante. Tá? Essa é a igreja anglicana. Ou seja, voltando para o remanescente. Quando a gente tem ali a igreja sendo perseguida, se destaca, então, um grupo de pessoas chamado valdenses. Os valdenses fogem para as montanhas. E ali, naquela fuga, eles passam a entender que todo aquele que tinha a Bíblia, por quê? O que é o remanescente? O remanescente é aquele que tem a Bíblia como regra de fé. E só a Bíblia. Ah, mas fulano de tal disse que vai ser assim agora. Não, mas a Bíblia não diz isso.
Quando Constantino entrou, o que prevaleceu a partir daquele momento foi o que dizia e não o que estava escrito. E aí, os mais fiéis disseram, não, é o que está escrito e só o que está escrito. E eles começaram então a perseguir esses, inclusive que tinha Bíblia. Para preservar a palavra de Deus, os valdenses rasgavam partes da Bíblia, colocavam nos coletes maiores, né? E eles vendiam utensílios de casa em casa. E no momento que ele se achava seguro, olhava para um lado, olhava para o outro. Você gostaria de ouvir uma palavra da Bíblia? Que palavra que ninguém lê para a gente? Só que pode ler se a gente for na missa. O padre é que diz a coisa. Aí ele tirava uma folha da Bíblia, lia, e aquela mensagem ia sendo aumentando, ia ganhando proporções maiores. O que incomodava a igreja que perseguia. Esse incômodo foi atrás dos valdenses de tal maneira, mas Deus sempre permaneceu com os remanescentes fiéis. Sempre esteve ali do lado dos remanescentes fiéis. Apocalipse 12, 17. Vamos ver o que ele diz lá. Apocalipse 12, 17. 12, 17, né? Pode ir, irmão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A Bíblia diz aí que o dragão irou contra quem? O restante da descendência da mulher, que também podemos chamar de remanescente. Esses remanescentes tinham uma característica. Qual é essa característica? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São características, duas características muito interessantes. Porque aqui nesse ponto, a Bíblia não está dizendo vai ser igreja A, B ou C. Não existe placa de igreja. Existe um povo fiel. Um povo que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tá? Aí, a gente vai para o capítulo 14 de Apocalipse, o verso 12. Capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Continue. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pronto. Capítulo 14, verso 12, está falando mais uma vez que a perseverança daqueles que permanecerem fiéis é registrada com características igual ao que a gente leu em Apocalipse 12, 17. Guarda mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Fidelidade e fé. Eu acho legal esse trecho da colheita do fim dos tempos. Eu acho bem forte. É. E eis uma nuvem branca, ele sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Né? Onde ele ali Isso. cortava, separava o joio do trigo. Logo, a primeira característica que nós podemos perceber é que a igreja remanescente, ou o povo, não podemos nem chamar de igreja, é o povo remanescente, ele tem uma característica, duas características, entre elas, guarda de mandamentos. Guarda de mandamentos. Fidelidade ao que Deus falou e mandou escrever. Fidelidade. Né? Quando a gente trabalha observando essa coisa, aí a gente vai para as placas ou as diversas denominações que temos ao nosso redor. Eu já escutei muitos testemunhos de pessoas que passaram de igreja em igreja. E a nossa igreja teve um testemunho, eu digo nossa igreja como adventista do sétimo dia. Antes de ser chamado sétimo dia, a gente só era adventista, pela história. E um pastor, pregando sobre fidelidade em uma santa ceia,
foi surpreendido com o rosto, com a cara feia de uma irmã que estava naquela Santa Ceia, olhando para ele esquisito. Ele achou estranho e durante a semana, após a Santa Ceia, ele foi visitá-la. Aquilo incomodou eles. Essa irmã tem alguma coisa, eu vou perguntar a ela. E foi lá na casa dela, na casa onde ela estava. E essa irmã, que não era adventista, era batista do sétimo dia, ela disse... Ela foi interrogada, por que você estava tão incomodada, estava com um rosto que não parecia estar feliz na Santa Ceia? E ela disse, realmente eu não estava muito feliz, porque algumas palavras que o Senhor disse eu não concordei. Foi. O Senhor falou sobre fidelidade a mandamentos, mas vocês não guardam o sábado. E o pastor Frederico Willer olhou para ela e disse, como assim? E ela, em poucos minutos, pegou a Bíblia e já mostrou para ele diversos textos bíblicos sobre o sábado e a sua validade até os dias atuais. E ele olhou e logo entendeu. Realmente, preciso estudar mais um pouco disso. Pegou a Bíblia e correu diretamente para a casa de um dos nossos pioneiros, chamado Joseph Smith, era o Capitão Bates, José Bates. E quando chegou lá, olha só, esse homem cavalgou quilômetros até chegar à casa do Capitão Bates. Quando chegou lá, o Capitão Bates prontamente disse, vamos estudar. Começaram a estudar no início da noite, só terminaram no início da manhã. Passaram a noite inteira estudando e quando terminaram disseram, realmente, dos 10, esse a gente não está cumprindo. Então os batistas Já guardavam o sábado. Entendeu? É porque existem diversas ramificações da igreja batista. Aí, depois disso aí, eles começaram a guardar. Aí depois desse aí começaram a guardar. Capitão Bates, naquele dia nem dormiu, tomou café da manhã e foi-se embora para o porto. Ele era capitão do navio mercante. Alguém passou do seu lado e disse, quais são as novidades, Capitão Bates? E ele entendeu nessa pergunta uma oportunidade de fazer o seu primeiro conversa do sábado. Assim, a novidade é que o sábado é para ser guardado. O rapaz perguntou tão sem pretensão alguma, só para cumprimentar, disse, sábado para ser guardado. Você vem cá? E começaram a conversar. Quando terminou aquela conversa, já tinha sido o primeiro guardador do sábado. Falando sobre a oportunidade, o pessoal do meu trabalho fez uma confraternização no público no sábado, diariamente. Aí a minha colega ligou para mim, como assim, mano? Ligou para mim, você tu não vai nada assim? Não vai dar para ir. E aí ela ligou, eu acho que eu estava pensando alguma coisa assim. E eu tive ali uma oportunidade, e ela perguntou por quê. Eu disse, não, porque para mim era melhor no domingo, mas aí eu não disse por quê. Aí eu fiquei, poxa, era uma oportunidade. Quando eu voltar para o trabalho, eu vou explicar direitinho. Mas aí eu tinha que ter falado, era uma oportunidade. Ela perguntou por quê. Por quê? Eu Exatamente. não falei exatamente por quê, eu falei que não podia ir. Foi no dia 3, sábado passado, eu estava aqui sentada. Aí ela ligou para mim de novo. Eita. No clube, estava lá no clube. Aí eu disse, Dina, oi Dina, oi Aninha, tu não vem não? Eita. Aí eu disse, Dina, eu estou na igreja, foi minha oportunidade, Deus me deu outra chance. Eu estou adorando o Senhor, porque dia de hoje, a gente não faz nada. Aí foi quando eu expliquei para ela. Entendi. É por isso que Então aí ele falava do Capitão Bates, né? Ele teve a oportunidade, então assim, ele viu a oportunidade de falar sobre Jesus Senhor. E ele logo falou. É por isso que você, quando for fazer uma coisa no sábado, faça depois das 5h30 da tarde. Como? Quando for fazer alguma coisa que pense que é sábado, você faz às 5h30 da tarde. Ah, sim, é. Porque para nós, o 5h30 da tarde Já é outro dia, exatamente. Então já é domingo, não é mais sábado. Exatamente. Não é mais sábado. Era sábado pela manhã. Eu por isso que estou dizendo, quando você for fazer alguma coisa, faça isso a partir das 5h30 da tarde. Eu sei, amor, eu estou só brincando com. Aí, o que é que acontece? A partir daquele ponto, a cúpula dos administradores da igreja, que estava iniciando a igreja adventista, estudaram profundamente sobre o sábado e introduziram esta guarda de mandamento dentro da igreja de maneira tão profunda que passou a ser também o nosso nome, sétimo dia. Passou a ser também o nosso nome. Adventistas, porque a gente aguarda o advento, né, do sétimo dia. Então, Adventistas do sétimo dia. Porém, aqui o remanescente ainda fala de que
é preciso ter o testemunho de Jesus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse 19, verso 10. O que danado é o testemunho de Jesus? O que, é que a Bíblia fala sobre o testemunho? Apocalipse 19, verso 10. 19:10, né? Isso. Prostei-me entre os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Percebam, estamos falando de diversas coisas aqui. Falando de história, falando sobre... E tudo que eu estou falando, por mais que você não possa acompanhar na Bíblia, que são a história, você pode acompanhar em qualquer livro didático da história, certo? Então, nós temos aqui, falando sobre a perseguição da igreja, 1260 anos, a perseguição ou a conversão maquiada de um imperador romano, introduzida dentro da igreja, que depois passou a ser igreja católica, que naquele momento não era igreja católica, era apenas a igreja de Cristo, sem nome, sem placa, sem nada. A igreja que, quando o Filho ascendeu aos céus, estabeleceu a missão: pregue o Evangelho. Essa missão estava se propagando de tal maneira que a cada mártir morto, a missão era muito mais bem sucedida do que eles podiam imaginar. E o sangue dos mártires, como disse um historiador, passou a ser semente. Um morria, 10 nascia, e assim era por diante. Com a conversão maquiada de um imperador romano para esta igreja que estava sendo perseguida no Império Romano, no início do Império Romano, tá? Aí essa igreja passou até, essa religião passou a ser a religião dominante oficial do Império Romano. Aí então nós temos igreja católica, que tem o mesmo significado de universal. Então, o Império Romano era um império universal, era um império que cabia nos 4 cantos do planeta conhecido. Então, igreja católica apostólica, porque eles não conheciam Jesus, mas conheciam os apóstolos. Apostólica, da onde? De Roma. Então, essa igreja se corrompe nessa hora. Porém, nem todos se corrompem. Está lembrado da história de Elias? Só sobrou eu, Senhor? Não, tem 7.000 que não dobraram os joelhos da Baal. Tem um povo remanescente que não aceitou essa proposta de unificação com o Império Romano. E esse povo passa a pregar genuinamente, como diz as Escrituras. Só que aqui aproveita-se de uma oportunidade da terra sendo invadida pelos palestinos, por árabes, né? Para perseguição, não só eles, a perseguir esses que criticavam a igreja pela sua corrupção. Essa briga, ela vai se estender mais lá na frente, muito mais, porque não é só 1260 anos, aqui é perseguição. Porém, quando acaba os 1260 anos, já em 1500, nós temos Lutero falando que está errada a igreja. E aí começa uma nova perseguição em cima deste homem, que é um dos mártires do protestantismo, da reforma. Logo, nós temos uma igreja que guarda mandamentos, aqueles que não quiseram se corromper, mas esse período passa. E em cada período da história, Deus nunca deixa o seu povo sem uma revelação, sem um profeta, sem uma luz que possa iluminar melhor. Temos a Bíblia, que é uma grande luz, mas existem questões para cada momento que precisa de uma lanterna um pouquinho maior, uma luz um pouco maior, né? Não maior que a Bíblia, mas uma luz que possa nos levar para a Bíblia e a gente possa entender melhor. E aí é onde entra então o espírito de profecia, que está revelado aí em Apocalipse capítulo 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos 2 características do remanescente: fidelidade aos mandamentos e espírito de profecia. Aí você vai para o espírito de profecia, e eu quero, quase já terminando aqui essa parte, quando Deus chamou o seu povo,
ele começou a revelar profetas esses que deveriam ter coragem, como Natan teve, de entrar na sala do rei e falar para Davi que ele estava errado. Exatamente. Né? Profetas esses como Isaías, que foi cerrado ao meio por ter dito a verdade muitas vezes. Profetas esses como Jeremias, que falou tantas vezes a verdade, mas o rei dizia que ele é que era o falso profeta, enquanto diziam outros ali eram os verdadeiros profetas. Os outros que diziam totalmente errado. E o reino caiu nas mãos de Nabucodonosor e por diante, porque não quiseram seguir aquilo que o profeta falou. E quando você tem a encarnação de Jesus, você não precisa de profeta, porque no nosso entendimento, o próprio Deus andou entre nós. Andando entre nós, ele já era a revelação especial de tudo. Aí ele é assunto aos céus. Nessa sua ascensão aos céus, o que é que ele deixa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai nos revelar o que está nas Escrituras. Porém, como ele mesmo disse quando andou aqui, João Batista, homem nascido de mulher, maior que tem entre os homens, porque está nele o Espírito Santo. O Espírito Santo se revela de maneira muito especial em algumas pessoas, escolhidas por Deus. Então, assim são os profetas. Em 1844, quando estava nessa briga de que Jesus vai voltar ou não vai voltar, que era a grande decepção do século XXI, do século XX, tá? E Jesus não veio, a mensagem foi tida como errônea, mas Deus deixou um profeta. Mas antes de reconhecer esse profeta, Deus tinha chamado 2 homens antes. Nenhum dos 2 queria. Relutaram e tal. Deus não faz as coisas obrigado. Quer, não quer? Tá bom, procurar outro. Quer, não quer? Procurar outro. Chamou uma menina de 14 anos. Revelou para ela e ela teve aquela visão e de repente ela não brigou com Deus para não ter aquele chamado. Ela aceitou. E mesmo com danos à sua vida, saúde, família, mudança completa, ela continuou. Essa mulher, e isso é um estudo para uma outra ocasião, escreveu mais de 100 mil páginas. Mais de 100 mil páginas. Todas elas levando a revelação da Escritura. E quando você lê, aqui na igreja nós temos um departamento chamado Espírito de Profecia. E nós temos dia de sábado, às 3 horas da tarde, um grupo de pessoas que estudam os livros dessa mulher. Vai acompanhando. Tem um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações. Que você lê o Desejado, vai ver a história bíblica sobre a vida de Jesus e você vai dizer, meu Deus, tanta coisa está no livro que a gente não percebe que está na Bíblia, porque são minúcias. E quando você pega aquilo ali que vê, a visão se amplifica de maneira extraordinária. Então, o Espírito de Profecia é aquela mãozinha de Deus. Presta atenção nesse detalhe aqui. Onde está o detalhe? Na Bíblia. A luz menor que apresenta a luz maior. É aqui, ó. É uma lupa para ampliar nossa visão a respeito das Escrituras. Nesse mesmo tempo, também não quero deixar que vocês possam ficar sem entender que só a Igreja Adventista revelou esse profeta. Não, o inimigo é astuto, muito astuto. No mesmo período de tempo, surgiu uma igreja chamada os Mormons. Vocês conhecem os Mormons? Mesmo tempo. Não no mesmo ano, mas no mesmo período de tempo ali. E foi levantado um profeta entre os Mormons, também nesse mesmo tempo, chamado Joseph Smith. Qual é, então, a garantia de que a Igreja Adventista é a verdadeira e não os Mormons, aqueles que são chamados de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Qual é a garantia? Qual é a diferença? A diferença é que Ellen White não escreveu livros para tirar da Bíblia, para dizer, deixa a Bíblia de lado. Não. Todos os livros que ela escreveu foi pensando em amplificar a visão bíblica. Porém, Joseph Smith disse que recebeu uma revelação de um anjo dando para ele o livro dos Mormons. Este livro, que ele disse que recebeu, passou a ser, dentro da igreja dos Mormons, a Bíblia.
E a Bíblia então passou a ser colocada de lado. A Bíblia explica o livro dele. Não, ele nem toca na Bíblia, nem fala. Eu conheço essa história. Logo, essa característica, para minha visão, desqualifica a Igreja dos Mormons como uma igreja bíblica. Por quê? Porque não usa a Bíblia como fonte principal de investigação. Eu uso o livro dele. Tudo o livro deles. Tudo o livro deles. Engraçado que também tem outras doutrinas que eles criaram dentro da igreja, que eu amei muito. Eu descobri com ela, né? Eu tinha 15 anos. Aí ela começou a frequentar os nomes. Eu conheço. E aí ela disse que lá eles podem fazer de tudo. Só entre eles. É interessante. Interessante, eu não sabia dessa história, mas eu sei que lá tem o batismo pelos mortos. E é outra coisa que também é gritante contrário ao que explica a Bíblia. Por exemplo, se o meu avô faleceu e não conhecer a verdade que eu conheço, eu posso fazer um estudo por ele, que já morreu, e lá na frente me batizar por ele, para que ele possa então ser salvo. Então, se eu acredito que a salvação é individual, eu não tem ninguém que possa contribuir para a minha salvação. Eu que tenho que buscar, eu que tenho que fazer a minha parte. Essa parte de eu, após estar morto, alguém vir tomar um estudo e se batizar por mim, mesmo depois de morrer, quem me garante quando eu chegar no céu, eu não queria estar aqui não. Quem foi que se batizou por mim? Entende? Então, essa parte da conversão pelos mortos também não é bíblica. Uma vez morto, você selou o seu destino. No dia do juízo, isso é outro estudo, vai ser revelado. Ou céu, ou fica aqui mesmo, no inferno. Não desce não, esse negócio de descer, fica por aqui mesmo. E a gente vai continuar depois sobre essas histórias, tá ok? Espero que tenham deixado claro aí um pouquinho sobre o que é o remanescente. Hoje, como igreja adventista, a gente acredita que nós fazemos parte do remanescente. Nós não somos o remanescente, nós fazemos parte. Tá? Adventista que diz, nós somos o remanescente, é porque ele não entendeu completamente o que é. Por quê? Porque remanescente não é placa de igreja, remanescente é um povo. Então, a igreja adventista faz parte desse povo. Por quê? Porque pode ter católicos fiéis, pode ter judeus fiéis, pode ter outras denominações que tem um pouquinho só de gente fiel. E no final dos tempos, no período da perseguição mesmo, que resiste em Daniel capítulo 12, não vai ter placa de igreja. Não vai ter ninguém perseguindo a igreja. Até o diabo perseguindo a igreja. Né? Aquela mesma perseguição pelo deserto acontecerá novamente, num período mais curto. E aí, não é atrás de uma igreja, é atrás de um povo. Remanescente. Então a igreja adventista hoje faz parte desse remanescente. E nós temos como uma luz menor, como o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, o privilégio de ter os Espíritos dele mais para poder revelar essa vida.